Meus queridos irmãos, muito bem-vindos. Eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus nesse momento e quero ler o Salmo 103, versículo 19, para então meditarmos naquilo que o Espírito do Eterno quer falar conosco. Vamos ler? Salmo 103, versículo 19. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. O poeta está falando sobre a soberania de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é soberano. E é sobre isso que eu quero falar convosco nesse momento. Deus é soberano. O que significa dizer que Deus é soberano? Deus é o único e o absoluto governante do universo. Existem 5 elementos essenciais envolvidos na soberania de Deus. E é sobre esses elementos que eu quero tratar. Vamos lá? O primeiro elemento da soberania de Deus é a sua liberdade. Deus é totalmente livre. Se nós queremos falar de um ser que tem livre arbítrio, nós temos que falar de Deus, porque só Deus não é coagido por ninguém ou por alguma força. Só Deus não é influenciado por nada e nem por ninguém. Deus não se inspira em ninguém. Não existe nada que nós podemos fazer para inspirar a Deus. Deus não pode ser controlado por ninguém ou sequer mandado. E isso nos dias de hoje é importante salientar, porque existem muitas pessoas que querem mandar em Deus ou dizer para Deus o que ele deve fazer. Existem muitas pessoas que querem determinar que Deus as cure, as abençoe ou as avive. E não é assim que funciona na palavra de Deus. O Senhor é totalmente livre, ou seja, não recebe ordens de ninguém ou não pode ser dominado por ninguém. Por isso, ele é soberano. O segundo elemento da soberania de Deus é o seu poder. Quando falamos que Deus é soberano, em outras palavras, estamos dizendo: Deus é todo-poderoso. Ou seja, Deus tem força suficiente para alcançar cada um dos seus objetivos ou para fazer acontecer cada um dos seus desígnios. Só Ele é capaz. Então, nós temos muitos ideais na vida, mas a verdade é que nós não iremos alcançar a maioria. Nós vamos conquistar muitas coisas na vida, mas muitas outras coisas que estabelecemos na vida nunca vamos alcançar. Nós só iremos alcançá-las aqui, ó, na nossa mente. Deus não. Tudo que ele decretou na eternidade vai acontecer, porque ele tem capacidade para fazer acontecer. Por isso, ele é o El Shaddai nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O terceiro elemento da soberania de Deus é o seu conhecimento. Isso mesmo. Dizer que Deus conhece todas as coisas é dizer que Deus tem à sua disposição todos os fatos do passado, do presente e do futuro. Então não existe sequer um fato que passe desapercebido aos olhos de Deus. Deus conhece toda a história do passado, Deus conhece o nosso presente e sabe do futuro. Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, estamos falando sobre a sua onisciência.
E quando falamos da sua onisciência, existe uma ilustração interessante. Diz assim: numa noite escura, sobre uma rocha negra, uma formiguinha preta Deus a vê. Essa é uma ilustração para falar sobre a onisciência de Deus, mostrando que nada passa desapercebido diante dos seus olhos. O quarto elemento para tratar sobre a soberania de Deus é a sua sabedoria. E tanto o conhecimento como a sabedoria pertencem à sua onisciência. O conhecimento é Deus ter à sua disposição todos os fatos do passado, do presente e do futuro. A sabedoria é Deus saber usar de forma correta todos esses fatos para cumprir os seus propósitos. Conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. Eu posso conhecer uma coisa e ainda assim não ter sabedoria para usá-la. Eu posso conhecer todas as leis de trânsito e ainda assim ser imprudente, ainda assim ser negligente. Mas eu posso conhecer todas as leis do trânsito e ser prudente, ou seja, ter sabedoria para usar de forma correta esse conhecimento. É assim com Deus. Deus sabe de tudo, mas Deus não só sabe de tudo, Deus usa tudo de forma correta para cumprir os seus ideais. O quinto e o último elemento sobre a soberania de Deus se chama determinação. Deus decretou na eternidade tudo que vai acontecer, e tudo que ele decretou vai acontecer da forma que ele disse, porque ele é soberano. Ou seja, Deus tem a vontade necessária e a determinação suficiente para alcançar os seus objetivos. Então, era sobre isso que eu queria compartilhar convosco nesse momento. Deus é soberano, tá bom? Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.